Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso bom Deus, lembrando do tema deste mês. Nós trabalhamos e temos trabalhado em cima do tema Fica Conosco, a bênção de estarmos unidos mesmo à distância. Eu quero que você aproveite nesta oportunidade para acalmar o teu coração, para se assentar aqueles que podem, se você estiver no trem, na condução, enfim, preste atenção, a ideia é esta. Em tudo aquilo que vai ser feito hoje e que você venha a adorar e cultuar conosco nesta oportunidade. Eu quero ler para você o texto base deste mês, que encontra-se no Salmo de número 133, Cântico de Degraus, de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus possa te ajudar nesta oportunidade do culto, e que você venha a ter cada vez mais a comunhão viva, verdadeira e genuína, que é uma marca, que é uma característica daqueles que foram resgatados pelo Trino Deus nesta bênção dada através daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu quero orar por este culto e pela sua família. Deus, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã. Deus, que esta palavra comunique, Deus, comunhão, união, mudança de vida, mudança de rota, Deus amado, para todos aqueles que precisam. E no tocante, ó Deus, aos teus filhos e filhas, que venha fortalecer o coração, a mente, a vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graça e paz. Quero compartilhar com você nesta parte do culto um texto que você poderá utilizar com pessoas, entes queridos, que na caminhada nestes dias de pandemia acabaram perdendo pessoas da própria família ou pessoas queridas, amigos e conhecidos. Encontra-se na palavra do nosso bom Deus, na primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao verso de número 18.
Eu quero dizer para você que esta é uma palavra de consolo, porque o próprio verso 18 termina a narrativa dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note só, um momento de uma dor acentuada por conta da perda de alguém, é um momento em que as pessoas precisam de consolo. E a palavra de Deus vem nos consolar com a seguinte verdade, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Querido irmão, querida irmã, você que passou por esta situação na família ou de algum ente mais distante ou de algum amigo ou qualquer outra pessoa, não entristeça como aqueles que não possuem a esperança que você possui. E aí o verso 14 vai nos dizer: por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Note só, a nossa esperança é que aquilo que Cristo fez na cruz comunicou vitória para nós, mas não é uma vitória meramente no plano do hoje. É uma vitória que alcança o futuro. O futuro, aqui muito bem narrado, é a volta do Cordeiro. E quando Cristo voltar, ele trará a vida àqueles que dormiram no Senhor. O texto continua: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meu irmão, minha irmã, olha que texto precioso. A morte não tem a palavra final sobre a vida daqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Por isso, esta é a nossa esperança. A única coisa que a morte consegue fazer é nos levar para os braços do Senhor. Nada mais do que isso. A dor da perca de um ente querido é real. E eu não quero que você despreze as lágrimas de quem quer que seja que estejam sendo derramadas por isso. Mas eu quero que você leve uma palavra de consolo para esta pessoa, afirmando para ela que aqueles que morrem em Cristo Jesus ressurgirão quando o Senhor da vida deles voltar nos ares. E eu quero dizer para você, hoje, já diz a palavra do bom Deus, quando um filho e uma filha de Deus são levados daqui, eles já entram no gozo do Senhor deles, no seio de Abraão. E lá não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais diabetes, não tem mais hipertensão, não há mais Covid, só há a alegria plena vinda do altar, da graça do Deus vivo e verdadeiro. Eu quero orar. Deus abençoe todas as famílias. No nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Ó Pai amado, este tempo, ó Pai, nos ensina o quanto que nós somos frágeis e precisamos, Deus, do teu cuidado. Consola o coração, Deus, daqueles que perderam, Deus, entes queridos ou amigos. No nome de Jesus,
que nós possamos compreender que todos aqueles que partiram no Senhor, com o Senhor está. Que todos aqueles, Deus, que foram chamados pelo Senhor, entraram no gozo, na alegria plena do Senhor. Ah, Senhor, tira a tristeza, tira, Deus, a angústia, tira, Deus, a aflição e derrama, Deus, o consolo e a paz sobre a nossa vida e em especial na vida daqueles que perderam pessoas por estes dias, ó Pai amado. No nome de Jesus, eu quero orar agradecidos. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém. Meu nome é Davi Felipe, sou da Igreja Presbiteriana de Hermelino, Matarazzo. Estou aqui a convite do pastor Manuel. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Me sinto muito honrado por estar aqui, mesmo que não seja presencialmente. Eu creio que essa mensagem vai falar aos nossos corações da mesma forma. E que Deus possa abençoar vocês aí, pessoal da igreja aí. Vocês estão bem acompanhados demais, esse pastor é bênção. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite e que Deus abençoe vocês. Eu queria meditar com a gente nesse texto aqui de Filipenses. Se você puder abrir sua Bíblia,
Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Abre aí a sua Bíblia, para que a gente possa ler e meditar nesse texto. Amém? Acompanha com seus olhos aí que eu vou ler. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo estar convosco ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela perseverança da fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vocês prova de salvação, e isto da parte do Senhor. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Antes da gente começar, eu queria orar por esse tempo que a gente vai ter, amém? Eu sei que a gente está em casa, que não é a mesma coisa do que estar pessoalmente, mas eu creio que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração, da mesma maneira como se a gente estivesse presencialmente, amém? Então, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, pede para que o Senhor fale ao seu coração, pede para Ele tirar todas as barreiras, distrações que te impedem de receber a semente do Senhor e fazê-la frutificar. Então feche seus olhos que eu quero orar por você e por esse momento que a gente vai ter. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar ministrando essa palavra aqui. Senhor, que não seja eu ministrando, mas que seja o Senhor através de mim. Que não sejam as minhas palavras, mas as do Senhor. As palavras do Senhor que consolam, que trazem cura, libertação, renovação. Senhor, abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Que não seja uma semente que caia no nosso terreno e logo, logo vai se dispersar. Mas que seja uma semente que fique aqui dentro do nosso coração e frutifique de dentro para fora. E que a gente espalhe essa mensagem do Senhor. Abre o nosso coração e nos ajude a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder estar falando com vocês e de poder trazer essa palavra. Eu não quero gastar muito tempo de vocês, enrolar muito, porque eu sei que sentar na frente de um computador e na frente de um celular às vezes pode ser cansativo. Mas de forma bem prática e rápida para que a gente possa aprender, o pastor Manuel me disse que vocês estão fazendo um tema aí acerca do Salmo 133, que fala que é muito bom que os irmãos vivam em comunhão, unidos. E às vezes a gente pode perguntar assim, não pastor, por que esse tema em comunhão se a gente está trancado dentro de casa e não está podendo estar junto? Mas a gente precisa entender que a comunhão ela vai muito além de estar junto, de estar presencialmente, fisicamente ali em algum lugar. Paulo aqui quando ele vai descrever e vai escrever essa carta para esse pessoal, carta que tem o nome de Filipenses, ele fala que ele está preso e de que a vida dele corre sério risco. Ele está quase morrendo. Ele vai a julgamento e ele pode morrer. Tem aquele famoso versículo em Filipenses 1:21 que fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala isso porque é a vida, ele sabia os riscos que ele estava correndo. E ele escreve essa carta porque muitos dos cristãos, muitas pessoas que ele tinha semeado na vida deles, estavam presos dentro de casa com medo. E aqui, o medo que nós temos vivido hoje é muito parecido com o deles. Não o objetivo, não o grande dono desse medo. Porque o medo que nós temos hoje é o vírus, que pode, a qualquer momento, a gente contrair esse vírus e pode acontecer da gente falecer. Mas o medo deles era de ser perseguido. Era de ser morto, de ser preso, de ser castigado. Eles estavam sofrendo assim, se a gente for olhar, em muito mais proporção do que a gente. Então eles estavam presos dentro de casa, com medo. E Paulo escreve isso para que eles possam ter coragem e ousadia para sair de suas casas e pregarem o evangelho. Então Paulo escreve essa carta para eles. Porque Paulo, dentro da prisão, estava pregando para o pessoal. Lá no começo do capítulo 1, Paulo fala que muitas pessoas estavam tendo ousadia e coragem para pregar o evangelho. E muitas pessoas estavam começando a sair de suas casas por causa do que tinham ouvido dele. Um homem que mesmo preso, mesmo acorrentado, o evangelho do Senhor não era calado dentro dele. Mas algo que chama muito a minha atenção é que uma situação parecida que eles estavam vivendo, a gente estava vivendo também. A gente está vivendo ainda. Eles estavam trancados dentro de casa, presos, por medo de tudo isso. E o Senhor falou muito forte ao meu coração que algo que a gente precisa aprender
é que muitas vezes a gente trata as pessoas fora de nossa casa muito bem. Às vezes a pessoa pisa no nosso pé, no nosso sapato novo, e a gente fala, não, tudo bem, não tem problema. Abraça, cumprimenta as pessoas com um sorriso no rosto, mas dentro de casa a gente é uma pessoa totalmente diferente. Dentro de casa a gente é uma pessoa ruim, que não trata bem as pessoas, não trata com alegria. A gente precisa entender que a principal linha, o principal núcleo de unidade que a gente tem, não são as pessoas da nossa igreja, mas são as pessoas da nossa casa. Muitas pessoas querem ser missionários e eles querem ir para fora do país ou ir para lugares, para sertão, para outros lugares, mas tratam sua família mal. O primeiro local missionário, o primeiro local onde a gente treina o nosso momento de comunhão, de unidade, é a nossa família. São nossos pais, nossos irmãos, tios, tias, avós. E a gente precisa amar mais essas pessoas, demonstrar o nosso amor por eles. E nesse tempo que a gente está preso dentro de casa, é uma oportunidade única que a gente está tendo. Muitas vezes você tem alguém na sua casa que não conhece o Senhor. E a maior forma de você demonstrar que o Senhor transformou a sua vida e que Ele quer transformar a vida dessa pessoa não é pregando para ele todo dia, não é abrindo a Bíblia todo dia, mas é mostrando com a sua vida, com o seu amor, com a sua alegria, com a sua educadeza, tratando bem as pessoas. Então é isso que o Senhor quer de nós primeiramente. Antes da gente sair para ser corpo aqui fora na igreja, a gente tem que ser corpo dentro de casa. O Senhor está nos dando uma oportunidade única de estar juntos, com a nossa família dentro de casa. E a gente precisa aprender sim. Às vezes a gente não tem comunhão nem com a nossa família e nem com o pessoal da igreja. E o Senhor está nos dando essa oportunidade dentro de casa para que a gente possa treinar isso. Para que quando a gente se reunir novamente, presencialmente, a gente possa estar amando as pessoas, vivendo em união, em comunhão, em unidade. E aqui eu queria destacar algumas coisas para que a gente possa aprender. Porque a união não só com a nossa família, mas com as pessoas da nossa igreja e pessoas de fora, ela requer algumas coisas de nós. Porque da mesma forma que a gente caminha com o Senhor em individualidade, sozinho, a gente caminha com o Senhor em unidade, em corpo, em família. E a gente precisa cada dia mais e mais aprender isso. E Paulo ele ensina várias coisas aqui pra gente. Eu queria dar uma alterada aqui no que Paulo falou, em cerca de que ele lista as coisas por ordem. E eu queria deixar uma peça por último, que eu creio que é uma das mais importantes. Paulo ele diz pra gente que para os outros é perdição, mas para nós, você pode perceber que Paulo ele sempre coloca no plural nesse texto que a gente leu. Sempre é nós, o corpo, a família. Ele fala assim, para nós é salvação, não é perdição. Para nós é vida, não é morte. E salvação, quando nós entendemos aqui, lá no decorrer da carta de Filipenses, Paulo fala pra gente desenvolver a nossa salvação. E muitas vezes a gente vai quebrar a cabeça e falar assim, como assim desenvolver a salvação? Existe uma diferença entre conquistar e desenvolver. A conquista foi por Cristo em nós, lá naquela cruz. Por nós, lá naquela cruz. Nós não tivemos que fazer nada, nós não precisamos fazer nada e a gente também não conseguiria fazer nada. Mas o desenvolver dessa salvação, a vida após tudo isso que o Senhor fez por nós, o dia a dia, a vida de santidade, de oração, de jejum, de leitura da palavra, ela precisa de uma responsabilidade nossa, humana. E Paulo mostra que essa salvação que o Senhor fez em nós e através de nós, ela não é uma salvação só para mim, mas é para nós também, é para você. É para todos nós. É para aqueles que o Senhor elegeu e escolheu e está renovando dia após dia. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele fala, é Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai seu, mas é nosso. É de todos nós. E Paulo ele ensina isso para a gente, que a gente precisa andar em união para que a gente possa abençoar as pessoas na vida de santidade. Muitas vezes a palavra salvação ela está relacionada com santidade, nos seus diferentes formas de interpretação aí do grego. E aqui ela mostra que é uma vida de santidade, a vida que o Senhor deu para vocês. Vocês precisam andar junto para que vocês possam ajudar um ao outro a se santificar. Quando a gente entende tudo isso, a gente começa a entender melhor que muitas pessoas dentro da igreja, isso é normal. Algumas vão estar mais fortes espiritualmente que outras e outras vão estar mais fracas. Então a gente precisa se unir para que as pessoas possam andar juntas. E ajudar aquele que está precisando de viver em santidade. Aquele que está com dificuldade de viver uma vida de pureza.
Em Hebreus fala que sem a vida de santidade, sem a pureza, ninguém verá o Senhor. E Paulo ele destaca isso, que para nós é motivo de alegria, salvação, motivo de salvação, de regozijo. Tudo isso se encaixa ali dentro, porque nós estamos andando em santidade, ajudando os nossos irmãos a viverem uma vida de santidade, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, uma vida onde eles têm pureza e olham para as pessoas como Cristo olha, como Cristo ama, e vivem uma vida de santidade. Paulo ele começa a nos ensinar que a gente precisa aprender a viver uma vida de santidade, mas a não olhar só para a nossa vida de santidade, mas a vida do corpo de Cristo. Olhar para o lado e ver quem está precisando andar assim. Porque quando nós começamos a andar juntos, as pessoas começam a crescer mais e a se levantar mais. Quando nós olhamos para a nossa vida com o Senhor, a nossa sujeira ela não tem o poder de sujar o nosso Senhor. A nossa sujeira não tem o poder de sujar aquilo que Ele tem de limpo e de santo. Mas a beleza de Cristo, a sua santidade, ela tem poder para nos limpar. E da mesma forma que ela nos limpa, ela limpa quem está do nosso lado. A santidade de Cristo, ela inunda a nossa vida e ela transborda na vida dos nossos irmãos. Por isso a santidade ela é importante em nossa vida. E nós precisamos andar em unidade para abençoar a vida dessas pessoas. E nesse tempo de pandemia é muito difícil a gente andar em unidade. Porque quando a gente pensa em unidade, a gente pensa na unidade presencial, na física, tá dentro da igreja. Mas quando a gente vê tempos difíceis assim, a gente entende que o Senhor sempre tem um plano para nós, e o Senhor sempre tem algo diferente. Nesse tempo difícil, muitas vezes tem gente que não está conseguindo sair de casa, não está podendo, está com medo, ou tem pessoal de risco em casa e está tomando muitos cuidados. Mas se esse pessoal não pode sair, liga para essa pessoa. Manda uma mensagem para ela, manda um versículo para ela. Anima essa pessoa a continuar andando com o Senhor, a continuar vivendo em santidade. Tem gente que está fraco do nosso lado e a gente precisa ajudar essas pessoas a se levantarem, a continuarem a andar. Numa pregação do pastor Manuel que ele pregou recentemente no domingo, ele fala sobre pessoas que estão do nosso lado, que estão paralisadas, que não estão conseguindo se mexer, que desde que começou a quarentena elas não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar, não conseguem cantar louvores ao Senhor, porque elas ficaram paralisadas com tudo isso que aconteceu. E isso não é uma coisa assim, nossa, a pessoa vai pro inferno porque ela ficou paralisada. A gente nunca tinha vivido uma situação dessa, poxa. Mas é nessa hora que a gente precisa andar em unidade, em comunhão. Porque a gente precisa estar junto com os outros. Nesse tempo difícil, as pessoas estão precisando de nós. Então a gente precisa andar em unidade, mesmo que não está podendo se encontrar, indo na casa um do outro. Liga, manda mensagem. Mostra que você se importa com aquela pessoa e que a gente precisa estar andando junto, em unidade e em santidade. E Paulo mostra pra gente que a gente sofre por Cristo nesse momento. Que tudo isso, ele fala padecerdes por Cristo. Mas ele mostra naquele versículo e toda essa carta de Filipenses que na vida a gente não sofre só por Cristo, mas na vida que a gente anda com Ele, a gente também vai sofrer. A gente vai ter provas, lutas, dificuldades. A gente vai ter momentos que a gente vai estar triste. Gente, é muito legal essa parte da caminhada cristã, porque isso mostra que ninguém consegue andar sozinho. O próprio pastor, ele prega toda semana, todo domingo, para todo mundo, mas ele também precisa que alguém esteja pregando para ele. Ele precisa que alguém esteja orando por ele, porque ele não pode caminhar sozinho. Um dos ministérios que é mais difícil é o do pastor, porque o pastor muitas vezes ele não tem muitos amigos. Porque as pessoas colocam ele como santo, como o cara que não erra e que não faz nada de errado. E aí ninguém tem coragem de chegar e falar assim, pastor, eu quero orar por você. Não só os membros da igreja têm que andar em unidade, mas os pastores também, presbíteros, diáconos. Uns orando pelos outros, andando junto, porque esse momento é um momento que muitas vezes tem gente que está sofrendo. Não só desanimou na caminhada cristã e não está vivendo tanto em vida de santidade, mas está sofrendo, está triste, está angustiado, está com ansiedade, está com depressão. E é nesse momento que a gente vai e ajuda essas pessoas. E mostra o amor de Jesus. Mostra que o corpo não é só dentro do prédio, mas é fora do prédio também. Mostra que a união nossa não é só quando a gente vem no culto, mas é quando a gente está lá fora também. Eu oro para que a minha igreja, a igreja IP Canaã, não faça diferença só lá dentro, mas faça para fora também.
que quando a gente chegar nos bairros ali perto das igrejas, que as pessoas falem, nossa, essa igreja é boa, essa igreja faz a diferença, porque quando eu estava precisando de tal coisa, eles estavam aqui. Quando eu estava desanimado e sofrendo e triste, eles estavam aqui para me ajudar. Na caminhada cristã a gente vai sofrer, a gente vai precisar de alguém. E é nessa hora que a gente percebe o quanto o corpo de Cristo é forte. O quanto o corpo de Cristo, que o Senhor opera em nós, e isso vai através de nós, o quanto isso é poderoso. Porque as pessoas, elas são reconciliadas com o Senhor. Por um simples versículo que você mandou, uma simples oração. Um simples pão de queijo que você entregou na casa da pessoa, um pão, às vezes uma cesta básica. A gente precisa aprender a estar em mais união. Eu gosto demais de umas situações assim, bem diferentes que acontecem em nossas vidas. Não estou dizendo que eu gosto desse tempo ruim que está acontecendo, por causa, tem muita morte, muita coisa ruim, tenho orado para que isso acabe logo. Mas eu digo na parte de que o Senhor sempre tem algo a ensinar para a gente. Quando a gente pensa que a gente está vivendo bem, nossa, a gente aprendeu a viver em comunhão e em união. Aí acontece uma situação dessa onde ninguém tinha vivido. Como viver em comunhão e união assim? Como discipular as pessoas assim, sem se ver? E o Senhor começa a nos ensinar a viver de uma forma diferente, a fazer algo novo e abençoar a vida das pessoas de uma forma diferente. A gente precisa estar caminhando junto, andando junto, unido. Paulo, ele em diversas cartas dele, ele relaciona a caminhada cristã a como se fosse vários atletas correndo uma caminhada. Mas o que a gente precisa entender é que nessa caminhada cristã, a gente não está ali para competir um contra o outro para ver quem chega primeiro. Mas a gente está correndo junto para chegar junto no final, que é o prêmio de se encontrar com o Senhor, de estar junto com Ele. E a última coisa que Paulo deixa para a gente aqui é que a gente precisa andar unidos, firmes no Senhor. A gente precisa estar unido. Essa palavra às vezes parece tão simples, tão cotidiana, a gente já ouviu tanto isso, mas é uma palavra que a gente ouve muito, mas vive pouco. A gente sabe o que é viver em união, mas não vive. E o Senhor quer ensinar isso pra gente. A união, ela nos ajuda a viver em santidade. Ela ajuda a gente a levantar as pessoas que estão sofrendo. Mas a união, Paulo ele fala aqui, a união é firmada no Senhor. Se a união nossa, junto como corpo, não tiver firmada no Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus, que é a cabeça de todos, então a nossa união é em vão. Lá em Mateus 6 fala sobre duas pessoas que construíram a casa na areia. Mas em Lucas 7 dá um exemplo melhor sobre isso, que mostra que muitas vezes a gente entendeu errado essa passagem. E a gente pensa que as duas que uma estava em cima da areia e a outra estava em cima da rocha. E por isso que uma casa que estava na areia foi destruída por causa das adversidades da vida que ele mostra lá pra gente. E a outra, porque estava em cima da rocha, não caiu. Mas quando a gente lê em Lucas, a gente vê que tinha dois tipos de casa. E quando você olhava por fora, as duas casas estavam em cima da areia. Mas a diferença de uma para outra é que uma casa estava alicerçada na rocha. Uma casa foi cavada profundamente. E foi cavado e colocado seus alicerces na rocha. E Lucas mostra pra gente que essa rocha é o Senhor. Paulo fala pra gente se firmar no Senhor. Nesse momento de dificuldade, de angústia, de sofrimento que a gente tem vivido. Não é só um momento da gente se unir e estar unido, mas é estar unido e firmado no Senhor. Naquele que tem poder para nos deixar em pé. Naquele que tem poder para nos ajudar cada dia mais e mais caminharmos em pé. E andarmos cada dia mais e mais, não só em união, mas firmados naquele que pode nos permanecer em pé e nos deixar em pé. Muitas vezes a gente tem se firmado em tantas coisas, em promessas, em esperanças de tantas coisas, mas esquece que o nosso maior firmamento e fundamento é o Senhor. Não são as coisas, não são as pessoas, mas é o Senhor. Além de estar firmado no Senhor, a gente precisa estar em unidade, em união. Não é tempo de discussões, não é tempo de contenda. Nunca será, mas principalmente nesse tempo onde as pessoas estão precisando mais do Senhor e mais de um abraço, mais de uma palavra. A gente precisa estar em união. Em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia, ele admoesta aquele povo daquela igreja dizendo, quando vocês se juntam, não é a ceia do Senhor. Ele faz um contraste. Não é a ceia do Senhor, mas é a ceia de vocês.
Vocês brigam por causa de pão, por causa de vinho. E vocês só fazem brigas, em vez de estarem unidos. Aí a gente às vezes olha para esse texto e fala assim, nossa, o povo estava brigando até na ceia. Mas a gente olha para a nossa igreja e muitas vezes a gente tem brigado. Não no momento da ceia, mas em diversos outros momentos. E a união do corpo de Cristo tem se espalhado. Não tem mais união. É cada um por si, cada um faz o que quer. Mas Paulo mostra pra gente que a gente precisa andar junto em união. Em Tiago, fala que quando a gente confessar os nossos pecados, a gente tem que confessar para alguém para que a gente possa ser curado. Em 1 João 8 fala que a gente confessa para o Senhor para que a gente possa ser perdoado. Mas a gente confessa para o nosso irmão para que a gente possa ser curado também. A cura da alma. Tiago ensina pra gente que não tem como caminhar sozinho. Não tem como andar sozinho. Não tem como andar e caminhar sozinho. Nós precisamos um do outro. Pode ser o pastor de mais alto escalão que tiver. Ele precisa de alguém para caminhar com ele. Ele precisa da igreja. Ele precisa das pessoas. Paulo mostra pra gente lá em 1 Coríntios 12 que Deus, ele dá um dom para cada um. Ele não dá 9 dons para uma pessoa só. Ele dá um para cada um. Por isso mesmo, para esse mesmo objetivo. Para que as pessoas possam precisar um dos outros. Tem alguém que serve ali, tem alguém que serve ali, em outra área. E assim nós vamos ajuntando esse quebra-cabeça, o corpo de Cristo. E cada vez mais fortes. Aquela frase que a gente ouve em vários filmes de guerra e em vários filmes, juntos somos mais fortes. Ela é muito real e muito verdadeira. Sozinhos, muitas vezes a gente pode conseguir andar e fazer várias coisas. Mas quando estamos com o Senhor, a gente é mais forte. Quando estamos unidos com os nossos irmãos, a gente é mais forte. E a gente anda e caminha e vai cada vez para mais perto do Pai. A gente precisa aprender a viver assim. E uma coisa que incentiva o nosso coração é o Salmo 133. É bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Não é um peso. Não é algo ruim. Não é algo chato. Não é algo cansativo, mas é bom e agradável. Nesse tempo que a gente está vivendo, de dificuldade, a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter mais gratidão pelo tempo que a gente estava tendo. Tem igrejas que estão fechadas há mais de um ano. E isso não é errado. Ainda tem muitas dificuldades para voltar por causa de várias restrições. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que não vai na igreja e não está em comunhão presencialmente com seus irmãos tem um ano. Isso precisa gerar no nosso coração mais gratidão, mais saudade, para que quando a gente voltar e se reunir, a nossa união e a nossa comunhão nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais será a mesma. Porque nós iremos cantar para o Senhor, nós iremos adorar o Senhor, nós iremos estar ali orando junto, de uma forma que a gente nunca fez na vida. Por gratidão ao Senhor. Porque a gente viveu muito tempo longe dessa comunhão gostosa que a gente tem. É muito difícil ir num culto e ficar de máscara e não poder abraçar e beijar os irmãos. O Senhor quer ensinar a gente também a dar mais valor a tudo isso. Muitas vezes a gente só dá valor a algo que a gente perde. Quando a gente começa a entender algo poderoso que é, muitas vezes, quando a gente vive um dia muito bom, a gente esquece que a gente já teve dias ruins. E a gratidão, muitas vezes, ela sai do nosso coração. Às vezes a gente já teve vários dias incríveis de comunhão em acampamentos, em cultos maravilhosos. E a gente tem vivido esses dias ruins. E a gratidão cada dia mais e mais vai saindo do nosso coração. A gente precisa ter mais gratidão ao Senhor. Tanto em dias ruins como em dias bons. É normal a gente muitas vezes se esquecer da gratidão quando está todo mundo junto. E ela só volta quando a gente perde isso tudo. Mas a gente precisa ter gratidão no nosso coração quando isso tudo voltar. Dar o devido valor a essa comunhão preciosa e gostosa. Andarmos juntos em união para a glória do Senhor. Paulo ele fala que o que ele viveu naquela prisão foi para o progresso e avanço do Evangelho. Se nesse tempo difícil que a gente tem vivido, vamos nos unir cada vez mais, estarmos mais perto do Senhor, para que o avanço do Evangelho possa continuar. Muitas vezes os cultos vão parar no templo, mas os cultos não vão parar na casa, porque a igreja não é o templo, somos nós.
Mas o que também não pode parar é o avanço do Evangelho do Senhor. O reino dele precisa continuar, o avanço do Evangelho, das boas novas. E a gente precisa pregar do Evangelho do Senhor em união. É a hora da gente se unir para continuar caminhando, animando uns aos outros, para que a gente possa andar e viver uma vida de santidade com o Senhor. É isso que eu queria trazer para a gente hoje, para que a gente possa entender a importância dessa vida uns com os outros. Não ande sozinho, como o pastor Manuel falou, fique conosco. Não fique sozinho, fique conosco, ande conosco. Peça ajuda, discipule pessoas. Vamos andar junto. A caminhada com o Senhor ela é muito boa, mas ela é muito melhor quando a gente anda junto e anda em unidade e em santidade. Eu queria orar por você, para a gente encerrar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer essa palavra para os meus irmãos. Senhor, eu te peço para que o Senhor coloque em nosso coração um desejo de andarmos juntos. Não só com o Senhor, mas uns com os outros, com os nossos irmãos, em unidade, em felicidade, em comunhão, para que a gente possa desenvolver uma vida de santidade. Uma vida onde a gente levanta pessoas e ajuda cada uma delas, Senhor, a continuar essa caminhada que é tão longa, mas é tão mais fácil quando andamos com o Senhor e andamos em unidade. Quando o corpo está junto, Deus. Satanás não tem como ficar causando as mesmas discórdias o tempo inteiro, porque cada dia mais e mais nós iremos nos fortalecer em Ti, em unidade, e não terá mais aqueles membros fracos que estão sozinhos e separados. Mas quando andamos em unidade, Senhor, e isso vai acontecer e será para a Sua glória, Pai. Ajude-nos a andarmos em unidade, em união. Ajude-nos a olhar para o lado, a se importar, Deus. A olhar para quem está precisando de ajuda, quem está em sofrimento e a servir essas pessoas, Deus. Ajude-nos a não só desenvolvermos uma vida de santidade, só nós olharmos para a gente em individualidade, mas olharmos para o próximo, Pai. E ajude-nos a fazermos essa diferença na vida das pessoas. Muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor possa restaurar isso em nós. Colocar um desejo gigante de voltar a estar em comunhão e unidade. Colocar mais alegria, mais gratidão em nosso coração. Mais valor. E que a gente possa entender o quão é precioso esse momento. E que a gente nunca mais possa ficar com o nosso coração ingrato por estar ali. Com as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nos ajude a caminhar cada dia mais e mais. A aprender mais contigo e aprendermos mais com quem está do nosso lado. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Que essa mensagem possa entrar no coração de vocês e que isso possa inundar o coração de vocês com o amor do Senhor. Amém? Fica conosco. Um abração. Jesus abençoe. Como foi gratificante este mês. Para refletir o quanto que Deus falou com você sobre a importância de nós estarmos unidos, caminhando baseados e guiados pela mensagem da palavra do nosso bom Deus. Eu quero terminar este culto orando, é claro, mas trazendo à sua memória aquilo que pode nos dar a esperança. Cristo, o Senhor. O nosso irmão seminarista Davi, um jovem, que mesmo neste contexto todo social que nós temos vivido, vem como jovem, como um portador da mensagem do Senhor, trazer esta bênção da palavra de Deus às nossas vidas. Quero deixar uma palavra para você, jovem. Veja, um jovem que está firmado no caminho do Senhor, pregando a palavra do nosso bom Deus. Você é peça importante. A palavra de Deus diz que os jovens já venceram o maligno. Por isso, o mês de março vem vindo aí. E você fique sabendo que a igreja está trabalhando a todo vapor para nós
voltarmos à atividade presencial. Tomaremos todos os cuidados e faremos o melhor para a glória desse bom Deus. Peço que você ore pela vida do nosso irmão Tiago, um jovem, e também pela vida do nosso irmão Adonias, que ficaram encarregados de colocar e criar todas as condições para uma transmissão, para que assim, em março, no momento oportuno, devidamente avisados pelo pastor, a gente possa retomar as atividades. Eu quero dizer para você que você aguarde, você primeiro ouça aquilo que vem da boca do pastor a respeito disso. Nós avisaremos com antecedência quando isto acontecerá. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ore por nós. Ore por esta igreja que Deus te deu. Quero orar. Deus, muito obrigado pela palavra que o nosso irmão Davi trouxe. Mantenha-o, Deus, assim, firme nas promessas do Senhor. Mantenha-o, Deus, com a visão dada por ti. Eu te peço pelos jovens, e de especial pelos jovens da Igreja Presbiteriana Canaã. Ó Pai amado, impulsiona-os, Deus, que eles olhem para o exemplo dado por este jovem pregador e se agarrem e façam a obra nos dias que o Senhor os chamou. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Fica firme, fica conosco, fica com Cristo. E que Deus muito te abençoe. Tenha uma boa semana.